Senhoras e senhores, muito boa noite. Desejo boas-vindas a todos os participantes dessa audiência pública e cumprimento especialmente os meus pares vereadores. O vereador Amaral Bittencourt, que é vice-presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, neste ato representando o presidente da Casa, o vereador Márcio Darós, o vereador Miri D'Agostin, a vereadora Gorete Boaroli, o vereador Daniel Formentin e o vereador Aldinei Potelec, que são os que eu vejo neste momento. Destaco ainda e agradeço a presença das seguintes autoridades. O Jorge Foles, que neste ato representa o amigo e deputado estadual Rodrigo Minotto, a Carina Della Bruna, que é presidente da Associação de Moradores do bairro Linha Batista, a Fátima Darós, que é presidente da Associação de Moradores do bairro Vila Selinger, o Vanderlei Zilli, que é ex-vereador e diretor de Agricultura do município, o Edson Silva, diretor de Planejamento, representando o prefeito Wagner Espíndola, Roberto Long, que representa a EPAGRE, Maria Gorete Natal Milak, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rural de Criciúma, e ainda a Deni Sartor, que é coordenadora do CPC do Conselho da Postural da Comunidade. Deste modo, declaro aberta a presente audiência pública, realizada pela Câmara Municipal de Criciúma, com a finalidade de debater com a comunidade sobre a demarcação e delimitação de áreas urbanas e agrícolas. Ressalto que o instrumento da audiência pública está previsto nos artigos 244 e 245 do Regimento Interno do Poder Legislativo deste município, tendo por finalidade possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa, visando ao esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte de todos os cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos e participem. Destaco ainda que esta audiência pública está sendo gravada e transmitida ao vivo no perfil oficial do Legislativo no YouTube. E para darmos início efetivamente a essa audiência pública, nós vamos compor a mesa de autoridades. Deste modo, convido o vice-presidente da Casa, vereador Amaral Bittencourt, para representar o Poder Legislativo, o presidente Márcio e todos os vereadores. Ainda a Deni Sartor, que é coordenadora do CPC do bairro Linha Batista, representando toda a comunidade. Junto dela, a Carina Della Bruna, que representa a Associação de Moradores do bairro Linha Batista. Ainda, representando o prefeito municipal, o amigo Edson Silva, que é diretor de Planejamento Urbanístico do município de Criciúma. Dando prosseguimento, ressalto que, conforme o artigo 243, parágrafo 2º do Regimento Interno, esta audiência terá obrigatoriamente a duração máxima de 2 horas. Os primeiros 30 minutos serão dedicados às considerações da mesa. Os outros 60 minutos seguintes ficarão disponíveis para a manifestação do público, e o tempo restante será utilizado para as considerações finais e encaminhamento. Logo, para fazer-me entender, 30 minutos a mesa faz considerações iniciais, 60 minutos é quando o público da audiência se manifesta na medida de suas inscrições para fazer as perguntas, e os últimos 30 minutos são para os encaminhamentos finais a partir dos esclarecimentos de qualquer dúvida. Passamos, portanto, às considerações iniciais dos membros da mesa. Deste modo, eu quero pedir que todos se acomodem. Agradecer mais uma vez a presença de cada um e de cada uma. Dizer que é uma honra estar aqui na comunidade da Linha Batista hoje, na presença dos nossos vereadores que fazem parte aqui, porque nós propusemos essa audiência pública para aproximar a comunidade da Linha Batista do poder público, seja ele o poder legislativo, que é esse que é composto pelos 17 vereadores da casa, e aqui eu faço questão de registrar mais uma vez os vereadores presentes. O Amaral Bittencourt, o vereador Miri D'Agostin, a vereadora Gorete e o vereador Aldinei.
porque participar de uma audiência pública como essa é colocar as pessoas em primeiro lugar, assim como o vereador Daniel, que sempre muito cortês, foi buscar uma aguinha para o pessoal matar a sede. Desta forma, eu vou passar a palavra ao vice-presidente da Casa, vereador Amaral Bittencourt, para fazer as suas considerações iniciais em nome de todos os vereadores. Boa noite a todos. É um orgulho, um privilégio estar aqui hoje representando a Câmara de Vereadores, representando nossos pares aí, colega vereador Miri D'Agostin, a excelentíssima vereadora Gorete Boroli, nosso colega Daniel Formentin, o nosso amigo vereador Aldinei Potelec, e o nosso proponente dessa audiência pública, o vereador Marcos Machado, e também saudar a mesa de autoridade aqui, em nome do Edson. Bom, hoje nós estamos aqui porque o significado da palavra vereador é vereador do povo. Então estamos nessa audiência aqui como Câmara de Vereadores, fazendo uma saudação aqui também ao nosso vereador Juarez Jesus, chegou agora aqui, seja bem-vindo, vereador. Nós estamos hoje nessa audiência pública aqui, como servir a sociedade, tá? Buscando aqui atender o pedido da comunidade aqui da linha Batista. Então nós estamos aqui com a Câmara de Vereadores, o vereador Marcos. Nós, enquanto Câmara de Vereadores, estamos imbuído nesse pedido da comunidade da linha Batista, porque é vocês que estão aí, é vocês que botam o alimento na mesa da sociedade. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Amaral. Agora passamos a palavra para a coordenadora do CPC, a Dene, em seguida para a Karina, e o Edson fecha as considerações da mesa, representando o Poder Executivo. Em seguida, nós vamos passar um vídeo que a comunidade da linha Batista preparou, e logo em seguida a gente começa com as manifestações do público. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, quanto coordenadora da comunidade de São Casimiro de Linha Batista. Quando se envolve a agricultura, eu penso que falamos do alimento que nós comemos todos os dias, né? E se nós temos o alimento e o pão de cada dia, é graças ao agricultor. Então, por isso, essa manifestação de hoje, o meu sobrinho André, através dele, ele pediu para eu entrar em contato com o vereador Marquinhos, que ele está ajudando muito a nossa comunidade, né? Quem está à frente do CPC sabe disso. Então, o nosso muito obrigado por todos que fazem presente hoje nessa noite. Boa noite a todos. Eu, como presidente da Associação de Moradores, empossada no último dia 1º de setembro, né, a gente não teve, talvez, essa oportunidade de falar para todos os moradores da Linha Batista, mas fui empossada no dia 1º de setembro e a dor do nosso bairro já existe há mais tempo. Sabendo dessa situação, eu, como nutricionista, não tenho como fechar os meus olhos a respeito da questão rural. Entregar um alimento digno, de qualidade e com garantia de produção. Hoje a nossa dor realmente é essa. Me coloco à disposição da comunidade, também de toda a Câmara, todos os prefeitos e sociedade toda e política que pode estar precisando do nosso bairro à disposição. E não tenho dúvida que a gente vai sair com uma noite muito proveitosa daqui. Com a palavra, representando o Poder Executivo, o diretor Edson. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, representando o nosso prefeito Vaguinho. Não só eu estou aqui, também está o nosso diretor aqui da Agricultura, Zili, muito obrigado. Quero cumprimentar aqui o nosso vereador Marcos Machado, por esse convite também de nós estarmos aqui. Cumprimentando ele, cumprimento também o vice-presidente da Câmara, Amaral, e todos que aqui estão na mesa. Quero também cumprimentar todos os vereadores que aqui estão, porque é tão importante, e a importância do bairro quando você vê vários vereadores aqui representando o Poder Legislativo. Começando aqui pelo Juarez Jesus, cumprimentar também o Miri D'Agostin, a vereadora Gorete, Daniel e o Potelec, que eu falei, Potelec, tu está no teu lugar mesmo aqui, né? Muito obrigado, e é importante ouvir vocês e saber as dores a qual aqui tem. É algo que nós já acompanhamos há algum tempo, as demandas daqui, muitos de vocês já estiveram
reunido conosco na Prefeitura, reunido com a Câmara Temática, reunido com membros do CDM, e nós viemos aqui hoje para ouvir e também poder passar a responder algumas perguntas que tiver ao nosso alcance nessa noite, para que possamos sim ajudar e trazer políticas aqui para que possa ajudar vocês aqui do bairro. Nós estamos à disposição e se colocamos à disposição de todos vocês nessa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, Edson. A tua presença engrandece certamente o debate que faremos aqui hoje, com muito respeito, em prol da comunidade da linha Batista. Antes de passarmos às manifestações do público presente, eu preciso fazer um registro aqui do vereador Juarez, que eu não tinha visto ainda, e quero fazer um cumprimento muito especial aos servidores da casa, que se dedicaram o dia inteiro para esse evento acontecer. Eu soube aí que a Associação de Moradores trouxe até um lanchinho para eles, que ficaram até sem comer o dia todo, tadinhos. Então, agradecer de forma muito carinhosa aos servidores da casa. E, Martins, será que a gente pode passar o vídeo institucional que a comunidade preparou, antes de a gente abrir para as manifestações do público presente? A linha Batista sempre foi reconhecida pela sua força na agricultura. Atualmente, a nossa comunidade conta com plantio de soja, milho, fumo, trigo, sorgo, leite, gados de corte, aipim, hortifruti, morango, mel, além de toda a força da agroindústria. Essas atividades não só garantem o sustento das nossas famílias, como também contribuem diretamente para a economia de Criciúma e para a mesa de milhares de pessoas. Transformar a nossa região rural para urbana pode parecer progresso, mas precisamos refletir sobre as consequências. A perda de terras produtivas, a descaracterização da comunidade, o crescimento desordenado e a pressão sobre o meio ambiente. Santa Catarina é o quarto maior produtor de leite do Brasil. Aqui na Linha Batista, a previsão para 2025 é chegarmos a 1,5 milhão de litros de leite. Isso mostra a força da nossa comunidade e o quanto a agricultura é essencial para o futuro de todos nós. Além disso, contamos também com a produção de fumo, que essa está estimada em torno de 80 a 100 toneladas de fumo para a produção de 2025. No ano de 2024, o valor de produção agropecuária em Santa Catarina foi estimado em 63,3 bilhões de reais, sendo que 60% desse valor vem da pecuária e 21% dos grãos. Isso mostra o quanto as tradições rurais são fundamentais não só para o sustento local, mas para a economia estadual como um todo. Perfeito, um vídeo muito bem preparado. Agora nós voltaremos o debate à mesa, porque aqui foi uma apresentação, né? E quero, como nós temos tempo para a mesa ainda, perguntar se alguns membros aqui da mesa querem fazer alguma fala pontual, já abordando essa temática da nossa audiência pública, sobre demarcação de terras, antes que a gente possa abrir ao público presente. Porque depois a gente vai ter um momento de escuta e só quem fala é o lado de lá. Né? Não tendo dessa forma, vou quebrar um pouco o protocolo. Algum vereador quer fazer uma fala inicial depois? Perfeito. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar abrindo as manifestações do público presente e pedimos àqueles que desejarem usar a palavra que se identifiquem para que a sua manifestação fique devidamente registrada. Serão disponibilizados 3 minutos de fala por pessoa. Importante prestar atenção no colaborador, no servidor da casa, que vai tocar uma sineta para a gente manter a ordem. Ó, vocês ouviram um som, né? Daí vai ser o seguinte, a pessoa faz a pergunta à mesa, né? Termina a sua pergunta, termina a sua fala e um membro da mesa responde. Não é um debate no sentido de fazer uma pergunta e tem uma réplica. Faz a sua pergunta, volta ao seu lugar e o membro da mesa responde para a gente manter a ordem. Se, de repente, muitas pessoas se inscreverem para falar, a gente vai fazer por blocos. A cada 3 perguntas, um membro da mesa responde, geralmente é o Poder Executivo, né? Porque o Poder Legislativo tem esse papel de aproximar. Então, nós abrimos aí as inscrições
É a primeira? Ah, perfeito. Então, pode se direcionar para a tribuna. Vai ficar bastante, tá? Mais uma vez, boa noite a todos. A gente centralizou as perguntas para poder organizar melhor o movimento aqui. Então, os nossos produtores rurais estão cientes, fizemos algumas organizações para centralizar essas perguntas. Nós trouxemos por etapas. Dentre elas, a gente quer saber dos pontos, né, de ligação entre agro e urbano. A gente quer entender quais são as zonas rurais de Criciúma oficialmente hoje e quais serão mantidas. Não sei se já tem... Para a gente seguir o protocolo, então, André, você está convocado a ler as demais perguntas, Max também, então, para a gente organizar aqui, tá? Das questões de delimitação urbana e agrícola, quais critérios técnicos foram usados para definir quais áreas serão urbanas e quais permanecerão agrícolas? Quando foi realizado o estudo de impacto de vizinhança e, se foi, gostaríamos de receber a cópia de avaliação. Houve estudo de impacto ambiental e social antes de propor a mudança? Como será garantida a preservação das áreas de produção agrícola que sustentam as nossas famílias locais? Essas seriam as primeiras questões referentes à delimitação urbana e agrícola. Para vocês, para o público que está aqui entenderem, a gente não pode fazer um debate na audiência pública. Como as perguntas foram organizadas por áreas específicas, a Karina fez, digamos, o primeiro bloco de perguntas, com 3 perguntas. O diretor Edson está aqui, vai responder. Eu vou pedir também que o diretor de agricultura da Prefeitura de Criciúma venha aqui do lado do Edson, por gentileza, para a gente poder construir essas respostas em conjunto aqui, para o Poder Executivo explicar alguns pontos que estão acontecendo na medida dessas perguntas aí. Com a palavra, o Edson e o diretor Vanderlei Zilli. Muito bem. Eu anotei aqui, foi 3 perguntas. Algumas eu acabei não pegando muito, foi rápido, mas se estiver aqui é melhor. Quais critérios técnicos foram usados para definir quais áreas serão urbanas e quais permanecerão agrícolas? Eu vou responder essa pergunta. Até eu fiz uma anotação. Como funciona para a transformação, vamos pensar assim, de uma área rural. Não existe como mudar zoneamento, mudança de zoneamento em área rural. Primeiro, se muda, se haver a necessidade, conforme eu vou explicar aqui, do rural para o urbano, se for a situação. Mas eu vou passar para vocês aqui como que funciona. Eu vou falar como eu anotei, tá? Depois, em área rural não é comum haver mudança de zoneamento. O que pode ocorrer é mudança de perímetro rural para urbano, que é uma das situações que pode acontecer, que é a mudança do perímetro rural para a área urbana. Então, vou dar o seguinte, como funciona o processo. É aberto um processo em nome de alguma pessoa. Vou dar um exemplo aqui, em nome de um proprietário, de um dono daquele estabelecimento. Tem que ser no nome dele. De preferência, isso foi umas mudanças que aconteceu, e eu acho que até pelo questionamento de alguns dos senhores, porque muitos dos senhores estiveram reunidos com a Câmara Temática. Então, uma das coisas que está aqui, de preferência do presidente da Associação de Moradores, para haver mudanças, esse novo, vamos dizer assim, esse jeito precisa de preferência que tenha o aval do presidente de moradores da associação. Solicitando a alteração,
tem que haver um abaixo-assinado dos moradores envolvidos. Vai para o DPU, que é a Divisão de Planejamento Urbano, dar o parecer técnico. Não significa que vai haver a mudança. Eu estou falando que vem aqui o pedido do presidente do bairro, junto com a pessoa, vamos dizer, um é o dono do terreno, mais o presidente do bairro, faz um abaixo-assinado e vai para o DPU. O DPU vai dar o parecer técnico. Depois que deu o parecer técnico, ou sim ou não, o entendimento que teve o parecer técnico, vai para uma câmara temática, discutir o parecer da divisão de planejamento urbano. Tendo um parecer, sim ou não, vai para o CDM, que é o grande núcleo maior, que todos os bairros, todas as associações de moradores têm cadeira e todos podem participar, que são 71 membros. Então, eu vou tentar ser mais claro, vereador. Primeiro, faz o pedido. Segundo, o presidente do bairro participa. Terceiro, leva-se um abaixo-assinado, indicando que está tudo certo no bairro. Quarto, vai para uma câmara temática, o DPU vai dar um parecer, entendendo se é possível, fazendo um estudo técnico. Quarto, vai para uma câmara temática, que tem menos membros, que também são do CDM, só que são menos membros, e tem mais um parecer, aí sim vai para o CDM. E no CDM é explanado, pode no CDM ir as pessoas que estão pedindo, ele não pode ficar para votação, mas pode ir lá, fazer a explanação, tanto quanto na Câmara Temática, e depois os membros, que são 71 membros, se eu não me engano, faz a votação. Lembrando que tem representante e cadeiras do bairro nesse CDM. Se aprovado, é feito um ato, tudo, vai para a Câmara dos Vereadores. Para a Câmara dos Vereadores, se é aprovado, na sequência, se é aprovado, vai para a Prefeitura, para o sancionamento, que pode ser sancionado ou não sancionado. Então, claro que precisa de audiência pública, de conversa no bairro. Deixa eu ver se tem mais uma aqui que eu possa responder. Eu acho que... Aqui tem uma pergunta: houve estudo de impacto ambiental e social antes de propor a mudança? Tudo que é passado por nós lá tecnicamente precisa fazer um estudo. Eu não sei de qual, porque a gente não pode, as perguntas muitas vezes vêm específico, né? Houve o quê, né? Se houve quando vai fazer, eu acho que deve ser isso. Tem que ter um estudo, sim, e técnicos da área da engenharia e da arquitetura urbanista estuda isso. E também tem que apresentar vários requisitos. Como será garantido a preservação da área de produção agrícola que sustenta famílias locais? Eu acho que uma das coisas maiores é que tudo aquilo que vocês não querem não vai ser mudado, desde que aconteça o que está acontecendo aqui hoje. Audiência pública, o não, participar do CDM, nós só damos parecer técnico, nós somos optativo de dar parecer técnico, não é nós que faz mudança, é um grupo inteiro. Então, do mesmo jeito que tem pessoas aqui, mas eu não faço parte da cadeira, vamos dar exemplo, eu não faço parte da cadeira, mas pode participar do CDM do mesmo jeito, principalmente quando vocês recebem, porque se recebe assim, vai ter uma mudança de zoneamento, ou uma proposição de mudança de zoneamento aqui no bairro, qualquer um de vocês pode participar, além de quem tem a cadeira no CDM, qualquer um, tanto aqui. Pode, eu acho que há pouco tempo agora houve uma situação que foram lá, mas não era da situação. Mas qualquer um pode participar do CDM, mesmo não tendo votação, mas alguém de vocês vota. Boa noite a todos. Saudar aqui o vereador Marcos Amaral, extensão cumprimento aos demais vereadores. Vou comentar aqui presidente da Associação de Moradores do CPC, acompanhando toda a comunidade presente.
Quanto à questão, uma das perguntas ali referente ao perímetro urbano e rural que nós temos no município de Criciúma. Criciúma, o seu território tem 236 quilômetros quadrados. Desse total, 39 quilômetros quadrados, zona rural, certo? E 197 quilômetros quadrados é perímetro urbano. Desse total, então, são 16% é rural e 83% urbano. E nós temos, então, em torno de 3.900 hectares zona rural, onde temos a nossa agricultura, onde o proprietário paga ITR, certo? E 19.700 que é hectares urbanos. O que acontece? Na agricultura, nós trabalhamos com agricultores que realmente são cadastrados, certo? Em torno de 860 pessoas, agricultores cadastrados, que são atendidos pela agricultura. Nesse meio tempo, o que acontece? Tem propriedades que já está no perímetro urbano, mas existe atividade agrícola em cima do terreno, certo? Então, esse terreno é considerado agrícola para efeito de pagamento de IPTU e ITR, certo? Eu não entro no mérito se a divisão, o limite é rural ou urbano. O que determina para nós ali, exatamente esses limites aqui. Cabe a nós, da agricultura, atender desta forma. Muitas vezes, o agricultor, ele nos procura porque existe um débito de IPTU junto às suas propriedades, certo? Exatamente por isso, porque aquela propriedade já está na zona urbana. Mas como tem atividade agrícola em cima, acontece que às vezes é feito um levantamento através do engenheiro agrônomo e constata que ali tem atividade agrícola, então o agricultor vai continuar pagando ITR e nós atendemos com os serviços prestados pela agricultura. Seguindo com as nossas perguntas, lembrando que nós temos 3 minutos, é o Max, agora aqui que está escalado para fazer o próximo bloco de perguntas. O Igor entregou ali. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Meu nome é Max Probst Neto. A primeira questão é questão sobre infraestrutura e serviços públicos. A infraestrutura, água, esgoto, energia elétrica, coleta de lixo está preparada para atender novas construções urbanas? Há plano de ampliação de transporte público e melhorias do trânsito da região? Quais políticas de saneamento serão implementadas para evitar problemas de contaminação ou sobrecarga? Questão sobre o impacto... desculpa. Essas eram as 3 questões que eu tinha que colocar. Tá? Eu não posso explanar uma situação que estou vivendo hoje? Posso? O senhor tem 3 minutos. Então tá. Eu tenho aqui, há 12 anos, uma comunidade terapêutica. Porque uma comunidade terapêutica ela só pode ser instalada na área urbana, ela não pode ser instalada na área rural. E antes de a gente construir, a gente faz um estudo de viabilidade. E foi nos permitido a construir. Do nosso lado está saindo um loteamento. Esse loteamento, na hora que começaram a tirar a mata, porque era uma mata, né? Era um rebrotamento de eucalipto que ficou muitos anos ali, virou uma mata, tinha até graxainha ali. E nós conhecendo bem aquele lugar, porque nós limpávamos a nascente, nós cuidávamos da nascente, é o Zé que fazia isso. Eu fui até a prefeitura falou que veio, fez o estudo, e na verdade não foi feito estudo nenhum. Até porque eles cobriram as 4 nascentes, nós temos a filmagem, temos tudo, mas não adianta, cobriu a nascente, a água vem, cobre, a água vem. E eu fiz uma pergunta um dia para o engenheiro ali, sem ele saber qual era a minha intenção. Ele disse que o esgoto será jogado na rede fluvial, né? Mas tem outra questão. Primeiro, eu queria construir outra comunidade terapêutica, um terreno do lado desse primeiro loteamento, e foi negado a viabilidade porque a área é urbana. Estava comprando um terreno a 400, 500 metros acima, que é da Igreja Nova Esperança, 4 hectares é só de APP, né, para construir uma outra comunidade lá. E foi negado porque é área urbana. Lá em cima, já a 1,5 km daqui. Né? A minha pergunta, nesse respeito, fica da seguinte forma. Apesar de eu não ser um produtor agrícola para vender, mas eu produzo para consumir.
Eu tenho uma comunidade terapêutica, eu crio porco, eu crio galinha, e do meu lado vai sair 380 lotes. Eu uso 13 mil litros de água por dia, eu tiro de um poço artesiano, de 23 metros, uma água potável, temos que fazer todo ano a análise e tudo mais. Esses 380 lotes do lado de um lugar onde foi considerado urbano, porque ali pagamos ITR, vai contaminar esse lençol freático? É uma pergunta, né? Porque não me responderam na prefeitura. Chamei a polícia ambiental veio, passou o drone em cima, falei com o promotor falou que a hora que fosse liberado o loteamento, que era para ir até ele, porque não podia isso acontecer, até porque era uma área urbana, era uma área rural, mas vi que nada aconteceu e ali está progredindo a cada dia mais. Temos tudo... Para concluir, Max. Temos tudo fechado. Minha pergunta é, eu tenho uma comunidade terapêutica, nós fizemos vigília, nós temos ali toda noite, tanto a gente considera um culto como uma missa, porque ali vai pastores, vai padres. A minha pergunta é, daqui a um tempo vamos chamar a vigilância para me tirar os porcos, para me tirar a galinha, para me tirar dali, porque agora eu estou numa área urbana, mas eu estou há 12 anos ali. Eu estou considerado numa área urbana, né? E as pessoas do lado vão se incomodar com uma clínica de recuperação que foi construída numa área urbana e hoje não mais. E esse sítio lá de cima, a 1,5 km em cima, também foi me negado. Tem 6 hectares, 4 hectares é de APP. Dos 2 hectares eu ia construir. Foi me negado por ser uma área urbana. Então a pergunta é, daqui a pouco vão me tirar dali? E mais uma coisa, isso é até uma... Preciso que o senhor conclua. Vou concluir agora. É um crime ambiental. Taparam 4 nascentes, a nascente não para de verter, preservaram uma só, nós temos isso tudo filmado, fotografado, né? Primeiro partimos do princípio que ali já há um crime ambiental, né? E o segundo crime ambiental é jogar o esgoto na rede fluvial, que esse córrego que corre aqui é uma água limpa, não é esgoto, não é um esgoto a céu aberto, que vai virar, né? E aqueles que não forem botar esse esgoto na rede, vão jogar no chão vai contaminar o seu lençol freático, não só meu, mas de todos que estão à nossa volta. Tá bom? Obrigado. Obrigado, pela viu, atenção. Max? Max, né? Eu acho importante a tua fala quando a gente fala sobre situação de crime ambiental. É importante que isso fique registrado, que nós temos hoje na prefeitura, e eu oriento você, de repente fez ou não, ou como foi feito, não sei, porque eu não estou com isso na mão aqui agora, e eu gostaria de fazer esse levantamento para trazer aqui também, se isso foi feito do modelo que foi explicado, porque existe hoje um levantamento de nascentes em Criciúma que comprova onde é nascente ou não. Porque para a gente comprovar se é uma nascente, não é apenas por filmagem, mas por estudo geológico, e por isso que nós temos um geólogo... Só um minutinho. Ô, Max, a gente não pode permitir, não é um debate, a gente não pode fazer... Tá. Se tem essa situação, que não concordo, não discordo, não tem como, porque eu não sei, que leve para nós, para mim, mandar um geólogo neste local, eu coloco à disposição de mandar um geólogo aqui e comprovar se isso qual o senhor trouxe hoje aqui é verídico, comprovando com certeza absoluta, isso é um compromisso aqui com todos, a pessoa a qual tirou a nascente, arrancou a nascente, cobriu a nascente, será sim notificado. Por isso eu digo, haverá um estudo geológico para comprovar isso, se é ou não é. Esse é um fato, e também fatos antigos que vai buscar fotos e etc e tal da situação. Sobre a situação, se vai ter problema, eu estou num lugar urbano, hoje, e eu tenho problema de criação de animal, se trata urbano como área urbana. Então, agora, se é área rural, como qualquer um está aqui, eu só preciso entender quando foi virado urbano, qual foi a legislação seguida para virar urbano, porque o que eu digo é o seguinte, conforme eu expressei aqui, existe uma metodologia para se transformar em área urbana. Se não foi seguido,
eu sei que aqui já veio até mim de alguns loteamentos, e eu gostaria depois os nomes para levantar qual foi a metodologia seguida, porque existe, tá, gente? Eu estou falando, é que eu não vou discutir aqui uma coisa que eu não tenho, eu preciso ver. Existe 3 loteamentos no bairro, eu quero saber a metodologia. Nós pegamos a metodologia que eu digo, qual foi o segmento, quem entrou, como foi pedido, como foi para a Câmara Temática, como chegou no CDM, como foi aprovado, como foi para a Câmara dos Vereadores e chegou até agora. Porque nós estamos aqui para passar a informação. Agora, quem é rural, continuará sendo rural desde que todos aprovem. Quanto não aprovar, se amanhã ou depois alguém falar assim, ó, não, mas agora eu assumi isso aqui, e eu já falei isso uma vez, e agora eu quero transformar em zona urbana, e a população que está aqui, ou vocês, ou a geração que vai vir aprovar, não tem como nós apenas do município, nós damos parecer técnico. Quem aprova ou não aprova é uma Câmara Temática e com a assinatura de vocês. Outra situação, quando a gente fala em parte técnica, tudo que vai haver liberação, vou dar um exemplo, tu vai aprovar um loteamento, o loteamento ele tem que deixar área pública, ele tem porcentagem, tá? No total tem que dar 33%, 10%, entre vias, tudo tem uma porcentagem, tem que deixar área pública, porque se não tem escola, tem que construir escola, se não tem creche, tem que construir creche. Toda a parte técnica é seguido esse parâmetro. Edson, existe um estudo? Isso nós podemos passar para você depois, falando em si deste bairro, porque eu estou na audiência pública desse bairro, não estou falando de outro bairro, porque quando eu vou falar de infraestrutura, eu não posso falar de Criciúma inteiro, eu estou na audiência pública, eu vou falar desse bairro. Então, tudo que acontece aprovado nesse bairro é estudado sim, planos de escola, de infraestrutura, de mobilidade para este bairro, a qual em questão é a audiência pública. Perfeito, Edson, muito obrigado. Vamos chamar aqui para fazer as outras 6 perguntas do próximo bloco o André. O André Studzinski. Entrega lá para ele. Só lembrar, André, que a gente tem 3 minutos para fazer as perguntas, a mesa responde de forma com tempo livre para poder contextualizar as suas perguntas. Importante também falar para o público que a audiência está sendo transmitida nos canais oficiais da Câmara e a fala fora do microfone prejudica, inclusive, a legalidade dessa audiência pública. Então, vamos se atentar a usar a fala no microfone, no tempo regimental, para a gente não prejudicar a audiência pública. Porque se falar fora do microfone, às vezes alguém pode contestar, inclusive, pelos meios jurídicos. Foi falado alguma coisa fora do microfone lá, eu quero a nulidade daquela audiência. Que no final nós vamos ter uma série de encaminhamentos. E a gente só vai encaminhar a partir daquilo que é falado no microfone. Só para deixar claro. Tens 3 minutos, André. Boa noite a todos. Questão sobre o impacto ambiental. Que medidas serão tomadas para preservar áreas verdes, rios e nascentes com a expansão urbana? A previsão de áreas de lazer e espaços de convivência para a comunidade? Como será feito o controle de ocupação irregulares em áreas de preservação? Questão sobre economia e valorização. Qual o impacto esperado na valorização dos imóveis e terrenos da comunidade? Haverá incentivos ou apoio para pequenos agricultores que possam ser afetados pela mudança? O aumento da carga tributária, IPTU, por exemplo, será proporcional à melhoria real dos serviços? Obrigado, André. Edson, com a palavra. Que medidas serão tomadas para preservar áreas verdes, rios, nascentes com expansão da área urbana? Muito bem, André, foi colocada essa pergunta, eu acho que foi feito por todos. A gente existe a lei federal, que é a lei da Mata Atlântica, existe a lei estadual
e existe a lei municipal. Não existe de modo algum ou maneira alguma jeito de viabilizar algo que não esteja amparado pela lei federal. Não tem como nós, município, fazer uma legislação que ela seja aberta mais do que a lei federal. Ela tem que ser, se a lei federal ela tiver um jeito, agora o município vai abrir mais, não tem como, temos que seguir. Então, quando fala em preservação ambiental, em valorização de nascentes, já tem uma lei federal que prevê isso aí, o tanto de corte, como que faz o jeito para cortar, tem que ter, só para vocês entenderem, para fazer qualquer corte de vegetação hoje, não existe como se não tiver uma aprovação arquitetônica aprovada em cima. Então tem que aprovar o projeto arquitetônico, pelo menos uma pré-aprovação, para fazer corte de vegetação. Mas não é assim de qualquer maneira. São legislações que cuidam tanto das nascentes, tanto dos rios, e analisa, como eu digo, analisar na área da geologia de rios e nascentes e matas. Deixa eu ver aqui outro. Qual o impacto esperando a valorização do imóvel e terreno? Aqui, né? Aqui. A previsão de áreas de lazer em espaço de convivência para a comunidade. Há áreas públicas que são deixadas e há áreas verdes que são deixadas também no loteamento. Principalmente, eu acho que é importante, presidente do bairro, de verificar, falando desses 3 que ficaram aqui, aonde foi deixado isso, como foi deixado isso, para que nós possamos conversar sobre, porque não tem como transformar numa área urbana, vou pensar, vai transformar tudo em urbano, e fica rural, vai ter muitas coisas a ser feitas, né? Vai ter que, como eu falei já nas palavras antes, vai ter que ter local de lazer, vai ter que ter local de caminhada, porque se transforma em urbano, tem que ter estilo urbano. Então as coisas vão acontecendo para que possa atender o crescimento. E o levantamento foi feito nos próximos 25 anos, deixar isso para vocês, Criciúma atingirá no estudo 345 mil pessoas. Então significa que Criciúma irá crescer muito. Isso é um estudo que foi feito para os próximos 25 anos. Então, o que vai acontecer? Vai ter verticalização e também terá condomínios. Por isso que tem que ficar atento sobre isso. Como será feito o controle da ocupação irregulares em área de preservação? Existem 2 tipos. Primeiro, nós do município, junto com o patrimônio, verificar porque as invasões acontecem, deixa uma área verde, que é para ser uma área verde para a população, algo para ficar legal, bonito, preservar, as pessoas vão colocar uma casinha lá e vai morar. E o que acontece no futuro quando a pessoa invade? Volta para o município o problema, porque o município precisa fazer o REURB, o lar legal, e dar para as pessoas a moradia. Porque o problema da invasão de hoje é um problema daqui 25 anos, 30, 40, 50, nós não estamos falando de governo, nós estamos falando de cidade, o problema que vai gerar no futuro. Então, existe 2 jeitos. Tanto a comunidade denunciando, viu qualquer coisa irregular de construção. Eu, como planejamento urbano, eu sempre digo, não se constrói nada em área urbana sem o licenciamento da prefeitura ou do planejamento urbano. Você viu que a pessoa está construindo e você notou, não há problema nenhum entrar em contato com o 56 da prefeitura, fazer a denúncia e perguntar para um engenheiro da prefeitura vir aqui fiscalizar e ver se essa casa, o que está sendo construído, que já acontece muito, alguns dos senhores já fizeram isso, estão construindo aqui na frente de uma escada, estão construindo aqui pegando uma rua. E isso acontece diariamente. Então nós temos o DFU, que é a Divisão de Fiscalização Urbana, que está preparado para fiscalizar se está tendo invasão, se está tendo construção irregular, se estão invadindo área pública, porque invadir área pública não é só construir em área pública, é também construir no teu lote e invadir a via pública, porque tem gente que acha que a via pública, o que é via pública? De muro a muro. Então, a calçada sua da frente e o asfalto da frente da sua casa é via pública.
E muitas vezes a pessoa fala, não, aqui a calçada está na minha frente, eu vou construir. Vai estar invadindo via pública e pode sim ter demolição. Então, invasão, quando a gente fala num contexto geral. Vai além de invadir APP. Acho que tem uma pergunta aqui, que eu acho que o Zilli pode. Há aumento de carga tributária, por exemplo, será proporcionada melhoria de área de serviço. Haverá incentivos ou apoio para pequenos agricultores que possam ser afetados pela mudança? Primeiramente, gostaria de saudar aqui o Célio Casagrande, secretário de Saúde do município de Içara. Bom, para o município adentrar numa propriedade particular, é necessário ter uma lei municipal. E lá nós temos uma lei municipal chamada PROMIDA, Programa Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento Agropecuário. Com essa lei, nós da agricultura, nós conseguimos entrar na propriedade do agricultor e prestar qualquer tipo de serviço que esteja ao nosso alcance, através de maquinários, trator agrícola, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, trator de esteira e também outro tipo de equipamentos, né, e implementos. E também nós conseguimos ver, através dessa lei, o incentivo é subsidiar 50% das sementes de inverno, como é feito todo ano, e quando houve uma catástrofe que foi o ciclone bomba, devastou praticamente 60% das propriedades produtores de banana, o município cedeu 27 mil mudas de banana e também as campanhas de calcário. Então, a forma de incentivar aos pequenos produtores exatamente é nesse sentido, de entrar lá dentro, conforme a sua necessidade, e nós fornecer o tipo de serviço que nós temos. Da primeira hora até a 15ª hora, o agricultor paga 50% da hora e 50% é a prefeitura. Da 16ª à 25ª, o produtor paga 25% e a prefeitura paga 75% das horas. Certo? Então, essa é a forma de incentivo que a agricultura do município de Criciúma tem de incentivar e de colaborar tanto o grande, o pequeno, o médio agricultor. Obrigado, diretor. Só para esclarecer mais uma vez, os senhores e as senhoras devem estar se perguntando, né? Mas o Marquinho e o Amaral não respondem nada. É só o Edson e o Vanderlei Zílio, ambos diretores do Poder Executivo. É que tem que deixar claro uma coisa, é muito didático aqui. A função do vereador é legislar e fiscalizar. Nós aproximamos efetivamente a comunidade do Poder Executivo, que é quem efetivamente executa alguma coisa, né, que tira do papel alguma coisa. Por isso que o Edson e o Zilli é quem respondem às perguntas. E aí, a nossa função enquanto legislativo é tomar nota e fazer os encaminhamentos finais que a gente vai, em seguida, fazer, né? Agora eu chamo o Igor Studzinski aqui para fazer as últimas perguntas e a gente já se direcionar. Boa noite a todos e todas, boa noite à mesa, boa noite aos vereadores e aos moradores e moradoras do bairro Linha Batista. Eu vou fazer as perguntas que estão aqui no papel e eu vou fazer alguns apontamentos também. Questão sobre participação comunitária. Como os moradores terão voz ativa nas próximas etapas de decisão? Existe previsão de conselhos comunitários para acompanhar o processo? E como será garantida a transparência das futuras liberações e licenças urbanas? Essas são as perguntas que estão aqui, mas eu vou falar mais algumas coisas. Eu participei do CDM porque ano passado, numa reunião com o Adnei Potelec, a gente já levou um abaixo-assinado para o prefeito Salvaro, para conter isso. E o que aconteceu? Esse ano, teve a Karina estava na UABC, e uma pessoa falou que na Linha Batista tinha virado tudo urbano, né? E daí a gente voltou na prefeitura. E o que a gente encontrou lá foi, quando a gente teve uma reunião com o Giló e o Marquinhos lá, e quando eles abriram o site da prefeitura sobre a parte de licenças prévias para construção ou qualquer atividade que tu vai desenvolver no município, estava lá mais um loteamento que não passou pelo CDM, não foi aprovado na Câmara de Vereadores,
mas estava lá. Outro dia a gente foi se encontrar para montar essas questões e a gente reabriu aquele mesmo negócio. Magicamente mudou tudo que estava no site o dia que a gente se encontrou lá com o Giló. Outra coisa, Edson, a prefeitura tem que começar a olhar para isso aqui, ó, é município, não é só cidade. E tem mais, o Conselho de Desenvolvimento Municipal, ele tem 71 cadeiras lá votantes. Eu participei, hoje está o Luiz, o Roberto também participa do CDM, só que a gente é 3 contra 71. E lá tem a pressão das construtoras, dos engenheiros, dos arquitetos, que nunca vão votar a favor do agricultor. Então, o que a gente quer é que haja uma coisa na lei, como é área urbana e como é área industrial. Dentro da área urbana, tu não pode desenvolver atividades industriais ou agrícolas. Dentro da área industrial, tu não pode fazer um loteamento urbano residencial. E também não pode ter atividades agrícolas. Por que que dentro da área agrícola, vai numa reunião lá do CDM, pediu, passou, vai ser aprovado. É isso que está acontecendo. O que a gente não quer é isso. Ter que toda reunião do CDM está tendo que buscar brigar pelas coisas, porque depois que sai um loteamento, a gente não tem voz contra 300, 400 moradores que tem um loteamento. A gente sempre vai perder para eles. Isso é o que acontece, porque aconteceu na Içara, eles acabaram com a agricultura na Içara e agora estão fazendo isso aqui. 86% do município já é urbano. Chega, deu de... Para concluir, Igor. Só para concluir. Só para concluir. A questão a gente quer que seja passado pelo plano diretor e o plano diretor se reunir com a comunidade para, então, o plano diretor a cada 10 anos decide se aquela área pode ser ou não trocada de rural para residencial urbano. E não fazer isso a cada reunião do CDM. Era isso. Muito boa noite. Obrigado. Isso. Respondendo à pergunta bem colocada, quando a gente fala em fazer uma lei ou colocar num plano diretor, eu acho que cada um tem o seu pensamento de como faz, mas legislar não é no jeito que eu penso que tem que ser feito. Existem parâmetros, não posso dizer burocrático, mas legislativo, executivo e também jurídico, para que isso venha acontecer. Então, posso até estudar o que você colocou, se isso há possibilidade jurídica para que isso possa acontecer. Segundo, fazer um abaixo, foi feito quando eu falei aqui sobre o abaixo-assinado, eu estou falando sobre a aprovação. Nós estamos dando voz para que a comunidade, porque aqui existe duas situações, tá? Existe gente que quer e gente que não quer. Porque existe pessoas que vêm aqui e dizem, não queremos. Aí muda alguma coisa na família, não, agora nós queremos. Então, quando não quer, reúne-se o bairro com a presidente, conforme foi colocado, e coloca para nós. Nós não temos o porquê de aprovar ou não aprovar, sendo que aqui está pedindo que não. Se a população aqui faz um abaixo-assinado, vai sair um loteamento, porque no CDM sai, olha, foi feito um pedido, vou dar um exemplo aqui, foi feito um pedido de uma mudança de zoneamento de rural para urbano, porque a primeira coisa é isso, não estão nem falando de loteamento, estão falando de mudança, porque não tem como aprovar um loteamento no rural, eles vão falar assim, primeira coisa que eles vão pedir, só para vocês entenderem, tá? Olha, precisa mudar do rural para o urbano, vocês têm que saber que isso tem um porquê. Se olhar, tem um porquê, né? Vai mudar para o urbano. O que se faz? Vai vir para a comunidade vai entrar junto, vai fazer um requerimento e dizer, não, nós aceitamos ou não aceitamos, ou está próximo a alguma coisa, para que possa ser aprovado ou não aprovado. A mudança de zoneamento, e eu estive há pouco tempo atrás agora, falando com o Ministério Público Estadual, e conversando sobre essa situação, quem planeja o crescimento da cidade é o planejamento urbano.
Desde que eu não posso ouvir aqui e dizer assim, ó, mas foi a construtora A ou a construtora B, então eu vou fazer. Existe pareceres técnicos e pode ser disponibilizado para quem querer ou até ir lá, sentar para ver isso aí, para entender quais são os pareceres técnicos. Mas é porque nós não estamos aqui para o A ou para o B, ou se tem 70 ou se tem 75 no CDM que são construtora ou não construtora. Eu acho que aqui tem mais gente, tem mais do que 71. Se a comunidade não quer, não é o CDM com construtora ou sem construtora que vai aprovar ou não aprovar. Então fica aberto para todos vocês estar no CDM, quando necessário, porque aqui tem representante, eu vi que levantou a mão ali, porque é eles que vão trazer, olha, chegou uma demanda aqui, estão querendo mudar aqui na linha Batista para Urbano, tem alguma coisa acontecendo, é alguém de vocês que pediram, é daqui, está saindo daqui o questionamento. Então, só para responder isso aqui, ó, como os moradores terão voz ativa nas próximas etapas de decisão? A qualquer momento, como sempre teve. Sendo bom ou a Câmara. Pode não votar, mas pode ir lá para... Agora, vocês vão ter dois representantes de vocês que votam. Você pode ir lá e ajudar o que vota. E assim por diante. Então, isso é para querer deixar claro. Eu não sei se você não claro, mas eu estou pensando que eu fiz. Como será garantida a transparência das futuras operações de decisão? Transparência é a melhor representante de vocês dentro do CRM. Porque ele recebe as informações da federação que vai acontecer futuramente. Então, se vai ter uma mudança, ele vai receber na ata e vai receber uma mudança lá, e ele já pode no outro dia trazer para vocês e vocês ir para lá. Exemplo, né? Essa já é um jeito que é colocado no jornal. Mas eu não vejo jornal. É falado para ele. Mas ele não falou com nós. É botar no WhatsApp. Aí você vai ver outros canais também. Se há necessidade de passar informação. Obrigado, Edson. Só para constar no registro, os representantes do CDM da Linha Batista. Só para mencionar o nome, por favor, Luiz Cavalcante. Então, finalizamos as perguntas, eu quero abrir as palavras agora para os vereadores que estão ajudarem. Lembrando que os disponíveis têm 3 minutos de fala para dirigir a tribuna. Por favor, vereador Aldinei, você também. Boa noite, pessoal. Eu já tenho escutado. Falou assim, para escutar na tua terra. Fala uma coisa que eu estou mencionando, você tem noção de da campanha, deixa eu perguntar, você não está falando?
Eu não sou, até da Linha Batista, eu não sou eu sou natural para gostaria de Goiânia, tem uma história com a questão da agricultura, porque o mais importante, essa luta era muito boa, até os 6 anos de idade, os meus avós trabalhavam então, acostumado com essa lida do campo, de pegar, ensinar o cavalo, engatar na carroça e buscar pó de serra para colocar na estradaria para as vacas, isso era comum. O Igor, ele foi muito bem o CGI, e também a vereadora Amaral, em nome da vereadora todos os vereadores, acho que o Igor, ele expressou muito bem o sentimento da comunidade. Ele justamente a preocupação e a operação da comunidade dentro do lado que produz aqui no eu me recordo que me recebendo o Igor, umas 30 pessoas, eu, na época, no ano passado, no começo do ano passado, eu estava como presidente da Conselho da Municipal. E como presidente, a minha função era justamente coordenar o Conselho, que é esse Conselho Tradicional, que compreende 72 membros, e desses 72 membros, 16 são integrantes da prefeitura, 22 são representantes da sociedade civil, então qualquer pessoa pode fazer parte, independente da sua ação, de dinheiro, como empresário, a Associação de Bairros, a OBC, indica 10 representantes, que também podem ser representantes da comunidade. A Universidade tem 4 representantes, nós, os funcionários, temos 20 representantes, efetivamente, profissionais, arquitetos, engenheiros são parte, estão representando a é importante a questão da transparência, toda essa comunidade é a participação tanto no conselho municipal, e aí o Edson foi muito feliz na sua explanação, é obrigatório criar sim uma audiência pública. Geralmente o que acontece? Para finalizar, vereador. Para finalizar, as audiências públicas acontecem ao mesmo tempo, e aí o Igor pode testemunhar isso, o Luiz pode testemunhar isso, as audiências públicas acabam acontecendo ao mesmo tempo que acontece a reunião do CDM. Então, se tratando especificamente da linha Batista e dessa região, dessa área rural, eu sugiro, e até depois como encaminhamento, o presidente, o vereador Marcos, que toda vez que se tratar de uma mudança de zonamento aqui na linha Batista, que seja comunicado à comunidade e que, de repente, seja feita audiência pública aqui na comunidade para ouvir a comunidade, para que, então, depois disso, sejam feitos os encaminhamentos e, se a comunidade concordar, mude-se o zonamento ou, então, permanece como está, porque esse é o sentimento que a gente tem nessa noite aqui, que a comunidade tem o desejo que permaneça como área rural. Obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus. O senhor dispõe de 3 minutos, vereador. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a presença do Edson e do Zili, vereador Marquinhos, porque eu participei, comunidade, de algumas audiências que eu vi a falta da presença de representantes do Executivo. E hoje ver vocês aqui engrandece realmente essa audiência. Parabenizar o vereador Marquinhos, que é o proponente, as lideranças comunitárias, o nosso vice-presidente da Câmara, o vereador Amaral, e dizer que eu ouvi atentamente a fala e o anseio de cada um dos moradores que estiveram nessa tribuna. E são anseios justos. E nós, como Câmara de Vereadores, nós nos colocamos aqui, eu e cada um dos meus colegas, nós nos colocamos aqui para vocês como guardiões dessa comunidade. O vereador ele não é eleito para representar o bairro A, B ou C, ele é representante da cidade de Criciúma.
E acredito que assim será a partir do momento que vocês necessitarem de nós lá na Câmara. O que vocês podem fazer é continuar fazendo isso que vocês estão fazendo aqui nessa noite. Unidos. Presente nas audiências, presente no CDM, presente em todas as reuniões, como vocês estão aqui. Então, na noite de hoje, vocês estão de parabéns, porque saíram das suas casas para vir aqui para lutar, para reivindicar uma causa justa. Então, na condição de vereador, me coloco à disposição e creio que assim também fará cada um dos vereadores. A Câmara de Vereadores vai estar disponível para cada um de vocês, ouvindo atentamente e se posicionando. O Marquinhos falou no início aqui, o vereador, ele legisla, ele fiscaliza e representa. E a gente quer ser representante de vocês nessa causa. Sucesso nessa demanda e boa noite a todos. Obrigado, vereador Juarez. Com a palavra, o vereador Miri D'Agostinho. O senhor dispõe de 3 minutos, vereador. Boa noite a todos, a todas. Primeiramente, saudar o vereador proponente, o vereador Marcos, saudar o vice-presidente Amaral, o Edson Zilli e todos os pares vereadores. Eu faço parte da comunidade do Morro Estevão, onde a linha Batista, naquele momento da mineração naquela região, muito nos ajudou. E lá foi ouvida a comunidade e feito aquilo que a comunidade quis. Mesmo ter passado pelo CDM para a abertura de minas, mas teve a comunidade presente, com o apoio de toda a região agrícola da cidade. Não mineraram. Então, quero dizer a vocês, só vai conseguir realizar algum investimento, algum loteamento aqui, se a comunidade permitir. Se vocês estiverem unidos, jamais serão vencidos. Quero agradecer, a minha gratidão muito grande. E dizer que o papel do vereador é legislar, fiscalizar e também buscar recurso para a agricultura. Uma escavadeira grande, que atende toda essa comunidade aqui, que o Gilmar Pola é o operador, foi esse vereador que foi buscar junto com a emenda do deputado Pepe Colasso e do senador Esperidião a mim, e está acontecendo, atendendo essa comunidade. Então, por isso, quero me colocar à disposição, sou do Morro Estevão, sou agricultor e sempre disse, se a agricultura não planta, a cidade não janta. Obrigado, vereador Miri. Com a palavra, a vereadora Gorete Boaroli. A senhora dispõe de 3 minutos, vereadora. Boa noite, senhor presidente que comanda essa noite, Marcos Machado. Parabéns por essa indicação. Saudar aqui a Dene, a Karina, presidente, hoje vice-presidente nosso da Câmara, o Amaral, ao Edson e ao Zilli, e a toda a comunidade presente. Eu quero dizer para vocês que vocês têm que se unir, tá? Eu coloquei muita pilha naquela menina lá da ponta, lá, para ela formar a associação de moradores. Eu sou lá do Pedro Zanivan, perto do Morro Estevão. E lá também a gente comprou muitas brigas por loteamentos que queriam na época lá, que era zona rural. Sabe como é que a gente conseguia dizer não? A gente se unia na associação de moradores, CAEP de igreja, APP de escola, nós fazia reunião e a gente ficava assim, ó, ficava de olho nos terrenos. Ó, o terreno do D'Agostinho vai ser vendido. Vê quem vai comprar. Ah, é uma empreiteira, é uma construtora. A gente já ia para a prefeitura. Várias vezes a gente fez isso. Vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês não fiscalizar, se vocês não for fiscal aqui da comunidade de vocês, vai ter loteamento 3x4, porque a cidade de Criciúma não tem mais para onde crescer. Região do Morro Estevão e Quarta Linha é região para cá. Linha Batista, linha Anta, Vila Selinger. Na Selinger, quantos loteamentos já saíram? E vou dizer para vocês novamente, os fiscais daqui são vocês. Fiquem de olho. Quando alguém for vender um terreno, especule. Faça que nem a Fifi fofoqueira. Pergunte, mas para quem que o senhor vai vender o terreno? Porque eu vim aqui na época da agricultura fazer uma reportagem aqui na Vila Selinger, e um senhor tem muita terra ali, e ele tem 2 filhos. E eu perguntei para ele, quem que vai suceder o senhor? Ninguém. Meus filhos foram tudo para a cidade. Quando eu morrer, eles vão vender tudo e virar loteamento.
Pensa na plantação bonita que ele tem. E aí, a colega estava comigo, essa é a nossa preocupação, porque ela é agricultora, essa é a nossa preocupação, é que os idosos, as pessoas que gostam da roça, e às vezes os filhos não gostam, aí dá esse choque de ideia, aí querem vender. Mas, volto a dizer, se unam, Associação de Moradores, APP de Escola, CAEP de Igreja, vocês têm muito poder nas mãos, fiquem de olho, não acreditem em muitas coisas não, faça que nem a Karina foi, e o menino ali, vão lá no Edson, o Edson sempre atendeu muito bem e as informações estão lá. Saiu algum loteamento? Edson, vamos lá ver se está tudo em dia, se está tudo conforme a lei diz, tá bom, gente? Uma boa noite e obrigada pela presença de todos. Obrigado, vereadora Goretti. Com a palavra, o vereador Daniel Formentin. O senhor dispõe de 3 minutos, vereador. Boa noite. A gagueira no gago, ela é sempre ingrata no momento que a gente precisa falar. Mas acredito que o meu sentimento vou conseguir transmitir. E ouvir atentamente a comunidade, já faz uma semana que a gente está lá na Câmara de Vereadores e os vereadores conversando entre si. E o sentimento aqui é o sentimento de medo. Os agricultores, eles estão com medo desse, o crescimento dos loteamentos e da especulação imobiliária. Por quê? Porque agricultor, ele está enraizado na terra há mais de 50 anos ou 100 anos, como é o caso aqui, e um loteamento sai. E a gente sabe que o direito de vizinhança, ele não tem a preferência, ele é aplicado. Então, e os produtores, o sentimento aqui da linha Batista é justamente de medo e de não querer. Por quê? Os loteamentos que têm saído, ele modifica até o pertencimento da terra, E a agricultura, aqui no município de Criciúma, o PIB do município é de 10 bilhões, e a agricultura, ela representa 1%. E a área de terra da agricultura familiar, porque aqui no nosso município é agricultura familiar, é 16%. Então, a gente tem que ficar atento, que é a valorização do homem do campo, daquele que produz. É criar os mecanismos que os jovens, eles não saiam da comunidade, eles continuem motivados. Mas, para isso, a cidade e o poder público, ele tem que estar atento, ele tem que dar as condições. E, realmente, uma preocupação é o sentimento de fraqueza. Por quê? A especulação imobiliária aqui no município de Criciúma, ela é notória, é patente e acontece na nossa região aqui. É só ver o valor dos imóveis ou dos lotes. Então, o agricultor, ele se sente, às vezes, sem voz e rendido. E penso que esse sentimento da comunidade, ela tem que se mobilizar e se unir. Eu não tenho dúvida que o nosso prefeito, o Vaguinho, que é um homem do diálogo, ele vai ficar atento a essa situação e olhar a zona rural e os nossos agricultores com carinho. E saúdo, mais uma vez, o Marquinho Machado, por ter essa sensibilidade de ouvir e estar presente aqui na comunidade. Então, a comunidade, ela tem que se unir, e da parte da Câmara de Vereadores, a gente vai estar atento e aberto sempre ao diálogo, e da minha parte, sempre vou ser favorável ao agricultor, ao homem do campo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Daniel. Com a palavra, o vice-presidente da Casa, vereador Amaral Bittencourt. O senhor dispõe de 3 minutos, vereador. Vou ser muito breve nas minhas falas. Primeiro, boa noite a todos. Quero parabenizar pela essa audiência. Vocês saíram de casa com esse frio para vir aqui nessa audiência com o interesse de vocês. Nós, enquanto vereadores,
fomos eleitos pelo povo para atender as necessidades do povo no momento que eles mais precisam, que é esse momento. Alguns meses atrás, nós estivemos aqui na linha Batista, entregando uma unidade de saúde para a linha Batista. E nós ficamos muito felizes de estar aqui com a comunidade de vocês, fazendo esse ato. E hoje não é diferente. Marquinhos, queremos te parabenizar dessa audiência pública. A própria Bíblia diz, aonde há união, há progresso. Nós, enquanto Câmara de Vereadores, estamos à disposição de vocês, dos senhores e senhoras, para qualquer movimentação que precise do nosso auxílio, nós estamos presentes. Muito obrigado. Gostaria de anunciar agora o nosso proponente dessa audiência, Marcos Machado, que vai fazer uso da fala. Senhor vice-presidente, vereador Amaral, em teu nome cumprimentar os colegas vereadores e toda a comunidade que participa dessa audiência pública e de forma muito carinhosa, a presença do Poder Executivo nessa audiência pública hoje. Antes disso, quero cumprimentar a Karina, presidente da Associação de Moradores, e a Dene, uma parceira que sempre acreditou na nossa trajetória. O vereador Juarez foi muito feliz quando disse que a presença do Poder Executivo numa audiência pública como essa engrandece os trabalhos. Porque eu tenho certeza, dona Delícia, que algumas das pessoas aqui pensam, mas os vereadores não fazem nada, os vereadores não conseguem fazer nada. Mas é preciso que a sociedade entenda que a caneta do vereador é limitada. A maior arma que um vereador pode ter é a sua palavra, é a sua vontade de buscar e provocar principalmente a comunidade unida. Eu sou da mesma comunidade que o vereador Miri e a vereadora Gorete. A nossa comunidade lá é tão unida que elegeu 3 vereadores do mesmo bairro. Eu, com muita humildade, digo que estudei e fiz um mestrado em desenvolvimento socioeconômico, com bolsa de estudo. E eu estudei a participação cidadã. Exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Como as pessoas se reúnem, elencam as suas prioridades, Igor, Max, André. E os políticos, através de políticas públicas, trabalho efetivo, realizam e melhoram a vida das pessoas, Max. Nós não podemos permitir que o trabalho do agricultor esteja comprometido por conta da especulação imobiliária. Nós não podemos permitir que uma entidade que cuida mais de 40 internos esteja comprometido por conta da especulação imobiliária. O vereador Miri defendeu muito bem, e o vereador Ademir, eu faço justiça, fala sempre isso. Se a roça não planta, a cidade não janta. E é preciso que tenhamos vergonha na cara, para não se entregar aos poderosos do poder aquisitivo. É preciso respeitar as pessoas que vivem aqui, que construíram essa região, que com sangue, com suor e com lágrimas, constrói a nossa região e os próximos passos. Vamos acordar cedo, 5 horas da manhã, para ir lá tirar leite de vaca e produzir 1.400.000 litros de leite. Vamos trabalhar numa roça, numa estufa de fumo. Vamos saber o que é colher milho no sol escaldante. E é isso que nós temos que preservar. O respeito ao agricultor, o respeito ao produtor rural e o respeito às famílias que colocam comida na mesa da cidade. Por isso, muito obrigado e contem comigo. Seguimos, então, para as considerações finais e os encaminhamentos. Passo a palavra aos membros da mesa que queiram apresentar as suas considerações finais. Eu, como já fiz uso na tribuna dos 3 minutos anteriores, não farei uso nas considerações finais. Pergunto se o membro do Poder Executivo quer fazer considerações. Muito bem, eu quero agradecer, e eu ouvi muito falar aqui hoje sobre a participação de vocês, e muito feliz de ver essa união, e dizer que eu também nasci e me criei na roça. De pequeno, saí como muitos que saíram da roça, mas eu fui estudar e saí
17, 18 anos, da roça, não aqui de Santa Catarina, do Paraná. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: hoje existe duas diretorias importantes: diretoria de planejamento e diretoria da agricultura. Elas estão em uma secretaria que chama Desenvolvimento Econômico. E para a gente desenvolver alguma coisa, trabalhar no desenvolvimento econômico, precisa sim, muito bem falado de todos aqui, eu senti o anseio, isso não é de agora, é de sempre. Não, nós estamos no meio de todos vocês, mas muitos de vocês já estiveram conosco. Para desenvolver, precisa sim ter diálogo, conversa e escutar os senhores. Mas uma coisa é o seguinte, tem muito mais, porque para que não possa sair o filho do agricultor, precisa também que tenha políticas públicas, estudo, que deixe ele na lavoura, que para que ele possa estudar, mas que ele possa ter cursos, que ele possa também pensar, sonhar, desenvolver, porque a tecnologia e a inovação também precisa estar na agricultura. A tecnologia e a inovação também tem que ser criado com pessoas como você fez mestrado, como eu sou mestrando, como muitos filhos de agricultor. Não é sair, mas eu vou estudar e vou sair da roça. Não, você vai estudar, vai voltar para a roça e vai desenvolver aqui na lavoura, desenvolver aqui algo para cada vez crescer mais. Porque não adianta a gente pensar, não, eu vou ficar sempre carpindo e o meu filho também vai ficar sempre carpindo. Não, eu estou carpindo e meu filho, eu vou dar estudo para ele que ele possa desenvolver também algo maior. Porque cada vez que passa, a tecnologia vai entrando, a inovação vai entrando e precisa dos filhos dos senhores estar estudando também para que possa cada vez mais. E isso é uma coisa que eu penso direto. Qual os cursos que tem na nossa cidade, é uma coisa que eu fico pensando, que possa trazer algo de melhor para a agricultura. Então só deixo isso e agradeço a todos vocês e nós estamos à disposição de todos sempre. Muito obrigado. Bom, da mesma forma, primeiramente gostaria de parabenizar o preponente dessa audiência pública, o vereador Marquinhos, e também a comunidade presente. Geralmente, quando se faz uma audiência pública, se faz uma convocação, aparecem poucas pessoas. Eu queria dar os parabéns a toda a comunidade aqui que se mobilizou e participou, e está participando dessa audiência pública aqui. Eu pergunto, quem de nós não trabalhou na roça? Meu pai foi mineiro, vinha da mina, e eu com os 9, 10 anos também, depois nós íamos para a roça, né? E meu pai hoje com 94 anos ainda continua plantando na roça, o seu aipim, dentro do quintal, ele continua plantando aipim. E nós também continuamos fazendo nossa rocinha lá no nosso quintal. Então, acho que é isso que é importante, a participação. E os jovens, a gente tem notado ali pela diretoria de agricultura, que muitos jovens, filhos de agricultores, estão se cadastrando na agricultura, estão voltando para a agricultura, ajudando a família. Quer dizer, é uma forma de trabalhar e valorizar as nossas culturas aqui do nosso município. E dizer que a diretoria da agricultura está sempre à disposição de vocês. Nós, através do nosso governo, nosso prefeito Vaguinho e o Salés, nosso vice, conseguimos adquirir equipamentos novos, caminhões novos, certo? Para poder atender, estruturar melhor a nossa diretoria para atender os nossos agricultores. E também estamos aumentando o nosso quadro pessoal, com mais operador, para dar mais agilidade na solicitação, quando vocês o fazem lá junto à diretoria, né? É claro que às vezes a natureza não permite que às vezes quando chove se atrasa bastante aí, não só um agricultor, mas vários agricultores, certo? Mas nós estamos à disposição sempre lá, sempre de atender vocês, vamos atender com o maior carinho. Se tiver que dizer um não, vamos dizer um não, mas quando se diz o sim, é porque nós vamos fazer o serviço e parabenizar vocês, todos os agricultores aqui. Cuide das suas propriedades como cuida da sua casa. Então, é como diz assim, é a roça que faz transbordar o alimento. Se nós temos alimento dia a dia na nossa mesa, é porque nós temos nossos agricultores que realmente fazem o seu dia a dia lá na roça. Parabéns a todos e uma boa noite. Obrigado, diretor Vanderlei Zilli. E com a palavra, a presidente da Associação de Moradores, a Karina Della Bruna. Eu gosto de ficar em pé, então vou quebrar um pouquinho para Fica à vontade. Gosto de ver as pessoas e eu estou representando elas. Nesse momento eu queria agradecer principalmente a presença de todas as pessoas aqui, Legislativo, nossa Câmara de Vereadores, que tiveram todo o respeito desde segunda-feira que a gente fez a visita a todos os gabinetes, né,
com um carinho também levado do bairro. E eu queria aproveitar a oportunidade para protocolar um requerimento em apoio com a nossa advogada que está fazendo acompanhamento, que é a Morgana Mariô, um requerimento de estudo de impacto de vizinhança e anteprojeto de parcelamento de áreas da linha Batista. Justamente, o Daniel tinha levantado, a questão de impacto de vizinhança, a gente não tem sido ouvido. Então, a gente quer, a partir desse momento, protocolar, assinar, tendo a responsabilidade de todos sobre essa situação a partir desse momento. Obrigado, Karina. A presidente da CPC, coordenadora, quer fazer uso da palavra? Não? Deste modo, nós colocaremos em seguida alguns encaminhamentos. Eu pergunto se algum dos vereadores quer propor algum encaminhamento além do que nós já anotamos aqui. Vereador Aldinei, o senhor tem 1 minuto e meio para fazer o teu encaminhamento. Obrigado, vereador Marcos. São, na verdade, 2 encaminhamentos. Um é aquele que eu já havia falado, então, e é uma pena que o presidente do CDM hoje não está presente, está o diretor de planejamento, mas o presidente do CDM não está presente. Mas o primeiro encaminhamento é aquilo que eu já havia falado, que seja encaminhado, então, o resultado dessa audiência pública aqui, seja encaminhado um documento da Câmara de Vereadores em nome da comunidade para o CDM, para que toda a proposta de alteração de zonamento aqui na comunidade da linha Batista, seja realizada uma audiência pública com a presença da comunidade e a audiência seja feita aqui na comunidade. Esse seria o primeiro encaminhamento. E o segundo encaminhamento, até para que eu sei que a audiência pública está sendo registrada e ela serve, e esse registro, essa filmagem serve inclusive como ata, mas eu sugiro, vereador Marcos, que nós possamos fazer um requerimento em nome da Câmara de Vereadores, aonde todos os questionamentos que a Karina, inclusive, dá os parabéns para ela que assumiu agora a presidência da Associação de Moradores, que todos esses questionamentos que a Karina trouxe e que os demais trouxeram, sejam encaminhados através de requerimento pela Câmara de Vereadores ao Poder Executivo, para que daí, então, o Edson, a sua equipe e todas as demais secretarias do município que sejam envolvidas diretamente, como Secretaria de Obras, Planejar e outras que foi relacionado com relação a espaços de convivência, de lazer e esgotamento, possam também se manifestar e trazer um documento oficial para a comunidade. Obrigado. Senhoras e senhores, nós, fruto dessa nossa audiência pública, nós temos 7 encaminhamentos. E eu preciso que os senhores e as senhoras e os colegas vereadores prestem muita atenção na maneira que vamos aprovar isso aqui. Nós faremos o inverso que nós temos o costume lá. Os favoráveis se manifestarão. E aí nós vamos fazer por aclamação uma salva de palmas. E o contrário ao que nós encaminharmos aqui, não bata palma, não se manifeste. Né? Então, eu vou ler aqui, coloco agora em votação de bloco os encaminhamentos sugeridos. O estudo por geólogo referente às nascentes da região, encaminhamento número 1. Envio e exposição do estudo referente aos loteamentos aprovados no bairro. 3. Restringir um estudo, se é viável, a restrição por lei, troca de área rural, apenas a cada 10 anos, segundo o plano diretor, né, que daí nós analisaremos a possibilidade. A partir dessa demarcação e delimitação de áreas urbanas e agrícolas, toda essa discussão, e tendo em vista a demanda que existe e que existirá, a sugestão, o estudo a partir do Poder Executivo de uma criação de Secretaria de Desenvolvimento Urbano, uma audiência, o 5º item, audiência pública no local, sempre que houver proposta de alteração de zoneamento, encaminhar registro da audiência para o CDM
e questionamentos da Câmara de Vereadores via requerimento, de acordo com as perguntas da Associação de Moradores. Logo, como conversamos, os favoráveis se manifestem. E os contrários permaneçam como estão. Logo, aprovado por unanimidade todos os requerimentos que serão enviados ao Poder Executivo. Desta forma, em nome da Câmara Municipal de Criciúma e dos nobres colegas vereadores, agradeço a cada um dos senhores e das senhoras pela presença e participação. Informo que o resultado desta audiência pública poderá ser convertido em proposições legislativas e submetido à apreciação da Câmara Municipal de Criciúma. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta audiência pública. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe.